Então vamos lá? Paz irmão, paz irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 13ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Essa é a nossa revista. Chegamos hoje então à nossa 13ª videoaula, que data do dia 24 de dezembro de 2023, e já vai o meu Feliz Natal a você irmão, a você irmã, lembrando que o nosso Natal não é um velhinho com um saco nas costas dizendo ho, 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 mas é o Filho de Deus com os braços abertos na cruz dizendo está consumado. E que Jesus possa, nesse Natal, nascer na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, e não só nesse Natal, mas todos os dias, que Cristo possa nascer dentro do nosso coração, dentro da nossa casa e no seio da nossa família. Então, a 13ª aula traz por título O Propósito de Missões. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. A nossa verdade prática: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao verso 14. A nossa parte introdutória diz assim: o propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até a volta de Jesus. E esse é o meu propósito, esse é o teu propósito. Mas irmão, eu não sou pregador do evangelho na grande comissão. Jesus, ele mandou todos irem pelo mundo pregando o evangelho. Ele disse, abre aspas, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então isso não tem a ver apenas com o dom prático da palavra, de ministrar a palavra de Deus, mas tem a ver com a gente falar de Jesus para as pessoas. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. E eu sempre digo, a gente está falando de missões, e eu sempre digo que aonde há um coração que não conhece a Cristo, ali há um campo missionário a ser evangelizado. Ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como sempre é uma alegria estar aqui hoje para compartilhar sobre o propósito de missões, fundamentado na palavra de Deus. Como vimos no texto áureo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo expressa a sua convicção de que anunciar o evangelho não é uma escolha, mas uma obrigação imposta por Deus. Ele declara, abre aspas, ai de mim, se não anuncio o evangelho. Esta é uma declaração poderosa que ressalta a seriedade e a urgência da missão que nos foi confiada. A leitura bíblica de Apocalipse, do capítulo 5, do verso 9 ao 14, que é a nossa leitura bíblica, nos lembra do grandioso propósito redentor de Deus, que alcança pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. A visão celestial nos mostra que a adoração a Deus envolve a participação de uma multidão
incontável, proveniente de todas as partes do mundo, redimida pelo sangue do Cordeiro. A missão da igreja não é apenas local. O evangelho não conhece fronteiras geográficas, culturais ou linguísticas. Como discípulos de Cristo, somos chamados a proclamar as boas novas de salvação a toda a criatura, independentemente de sua origem ou do seu contexto. Por quê? Porque o amor de Deus é para todos. E a mensagem da cruz, meu irmão, ela precisa alcançar cada coração sedento de perdão e de redenção. E essa é uma missão minha. Esta é uma missão tua. Esta é uma missão nossa. Queridos, ao refletirmos então sobre o propósito de missões, que possamos, nessa videoaula, ser motivados pela mesma paixão e compromisso que impulsionaram o apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Que sintamos a obrigação divina de compartilhar a esperança que encontramos em Jesus Cristo, para que outros também possam experimentar a transformação e a vida eterna que só Cristo pode oferecer. Que o Espírito Santo nos capacite a ser testemunhas eficazes do amor redentor de Jesus Cristo, levando a luz do Evangelho a cada canto escuro desse mundo. E lembrando que vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. E que o Espírito Santo nos ajude com essa tamanha missão, que é anunciar as boas novas de salvação. Então está aí já a introdução da nossa lição de número 13. Como sempre, eu procuro trazer um conteúdo de uma forma prática, clara, objetiva, com aplicações práticas para a nossa vida. Você que está sempre comigo, é um privilégio tê-lo mais uma vez comigo aqui nesse canal do YouTube. Eu sempre te peço, verifique se você já é inscrito aqui no canal do YouTube. Se você não for por um acaso, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações e, se possível, deixa um like abaixo dessa videoaula. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava procurando pela lição de número 13, o algoritmo do YouTube te direcionou até o meu canal do YouTube e você está chegando agora aqui. Eu não vou pedir a tua inscrição e muito menos o teu like. A única coisa que eu quero te pedir, você que está chegando agora, assista essa videoaula até o final. E se alguma coisa que eu disser, algo que eu ministrar, se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, e isso abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, então no final dessa videoaula, quem sabe você se considera se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Eu já quero adentrar contigo aos nossos tópicos e subtópicos. Vamos ao tópico 1. Tópico 1, o alvo da obra missionária. O tópico 1 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, o fundamento da realidade salvífico. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5 há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, abre aspas. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão. Então, irmão e irmã, de acordo com esse subtópico, a gente entende que Cristo comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E nada mais é do que justa
a condição de nós anunciarmos o que Cristo fez pela nossa vida. Cristo fez pela minha vida, Cristo fez pela tua vida, Cristo fez pela tua família, Cristo fez pelos teus filhos. Então a gente precisa anunciar essa obra do Calvário. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, irmão, minha irmã, anuncie a Cristo aonde você estiver. Anuncie a Cristo na tua casa, anuncie a Cristo para o teu vizinho, anuncie a Cristo na tua rua, anuncie a Cristo no teu trabalho, anuncie a Cristo na escola, na faculdade, no mercado, no trânsito. Irmão, anuncie a Cristo. Paulo vai falar a Timóteo: pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Então, meu irmão, minha irmã, não te detenha. Mas quem sabe alguém está dizendo assim: mas irmão, eu não sei elaborar uma mensagem, a minha oratória não é boa, a minha dicção não é boa. Irmão, pregar o evangelho é falar do que Cristo fez na tua vida, é testemunhar o que Cristo realizou na tua vida. Então pregue a palavra, fale do que Cristo fez, fale da transformação que Ele realizou e leve a esperança às almas perdidas. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 2, um propósito global. Em Mateus 28, do 18 ao 20, a palavra toda traz a menção e a conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos, e é isso que a nossa revista da EBD vem trazendo desde a primeira lição. Quem sabe eu falo agora para alguém que não assistiu às primeiras 12 videoaulas. Irmão, estão todas aqui no meu canal do YouTube, numa playlist, agrupadas para facilitar a tua busca, a tua procura. Então, se porventura tu não assistiu uma ou outra videoaula, eu te aconselho que você procure as videoaulas anteriores e assista todas, porque uma vai linkando com a outra e todas para o objetivo central de todo o trimestre. Então assista todas as videoaulas. E dentro do subtópico 2, o nosso dever é proclamar então o evangelho. E para isso, Jesus nos prometeu uma promessa, e essa promessa está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meu irmão, minha irmã, se você já recebeu a promessa, que é o Espírito Santo na tua vida, e por certo você já recebeu, ele é o selo, o penhor da nossa salvação. Então a tua obrigação é anunciar as boas novas. E a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz no Evangelho de João, escrito por João, capítulo 8, versículo 32, se não me falha a memória,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, irmão, quem é a verdade? João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então, se você já conheceu essa verdade, se você já foi alcançado por essas boas novas, proclame, pregue, anuncie as boas novas de salvação. Então já está aí o nosso resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e ministério do tópico de número 1. E eu já quero avançar contigo ao tópico de número 2. Tópico 2, pregar o evangelho. A responsabilidade de todo o cristão. O tópico 2, ele também tem 2 subtópicos. O primeiro deles, qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordem? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? E eu abro um parênteses aqui para perguntar a você: o que você tem feito em prol do reino de Deus? Não, irmão, eu vou na igreja 2, 3, 4 vezes por semana. Não, irmão. Eu não estou falando de comparecer a culto. Eu estou falando de obras. Eu estou falando de fruto. Qual é o fruto? Quais são as obras que você e eu temos feito em prol do reino de Deus? Essa é uma pergunta para você pensar e responder para você mesmo. Pense o que você fez durante esse ano. Estamos no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Se passou 12 meses. Se você fazer uma retrospectiva e olhar para os 11 primeiros meses do ano, o que você vai ver? O que você vai notar? Quais foram as tuas obras durante esse ano? Quais foram os frutos que você gerou durante esse ano? A quem você evangelizou esse ano? Quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas vezes você foi a um hospital? Você foi debaixo de um viaduto? Você foi numa praça? Você foi em algum ambiente levar a palavra, orar por aquelas pessoas, anunciar a Cristo? Responda para você. Continuamos? Temos formado obreiros suficientes? É uma pergunta isso. Para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes? Outra pergunta. Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos para dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Um texto importante nessa altura da lição é o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 25, que diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios aos vossos próprios olhos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que veio um endurecimento da parte de Deus sobre Israel, porque Deus ele abriu uma nova dispensação. E essa dispensação que Deus inaugurou foi a dispensação da graça, aonde os olhos de Deus, no quesito salvífico, se voltaram aos gentios, que somos nós. E ele endureceu a Israel por um tempo, para que a gente pudesse receber a Cristo e herdar a salvação. Então é isso que Paulo está falando aos romanos.
E quando é que essa dispensação acaba? Quando a plenitude dos gentios tiver aceitado a Cristo. E que número é esse, irmão? Esse é um número que só Cristo sabe, que só Cristo conhece. Mas o nosso dever é anunciar a Cristo ao maior número de pessoas que a gente consegue, para que a obra da salvação ela alcance os meandros dos confins mais distantes da terra, porque nos quatro cantos dessa terra, Cristo tem almas a ser salvas. E a nossa obrigação é anunciar o Evangelho e não nos acomodarmos. Por isso que Romanos 12 fala de uma metanoia. Romanos 12 vai dizer: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, uma mudança de entendimento. E agora a gente compreende que a gente tem um dever, a gente tem uma obrigação, a gente tem uma missão, que é anunciar a Cristo. Glória a Deus. Vamos em frente. Subtópico 2, do tópico 2, pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão, abre aspas, ai de mim, se não pregar o evangelho, fecha aspas, tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. Por quê? Porque Paulo vai dizer, me foi imposta essa obrigação. Então, o primeiro quesito, a obrigação. E o segundo, a punição. Por que punição? Porque Paulo vai dizer, ai de mim, se não anunciar, se não pregar o evangelho. E a Bíblia vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos a recompensa pelas nossas obras. E naquele dia, eu pergunto para você, quando o teu Senhor olhar firme nos teus olhos e te dizer, mostra-me as tuas mãos para que eu veja as tuas obras, o que você tem a apresentar? O que eu tenho a apresentar? Qual é o cristianismo que eu tenho vivido? Qual é o evangelho que tem moldado a minha vida? É o evangelho de cruz? É um evangelho de renúncia? É um evangelho de negar a si mesmo? É de renunciar às paixões carnais? É um evangelho de seguir a Cristo, de dar bom testemunho, de santificação, de oração, de consagração, de jejum? Ou é um evangelho falsificado, aonde tudo pode, tudo é liberado? Que a gente pense, que a gente reflita e que a gente venha compreender a dimensão do chamado de Deus para a nossa vida e a obra que Ele colocou em nossas mãos para realizar. Um texto para concluirmos o tópico 2, muito importante, é o texto que Paulo vai falar ao seu filho na fé, Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus: conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, mas tu, meu irmão, mas tu, minha irmã, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições e faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E que essa palavra venha achar guarida no teu coração, que essa palavra venha calejar as tábuas do teu coração, e que o Espírito Santo possa derramar sobre ela bálsamo, e ela venha germinar no teu coração, e o fogo, a chama da obra missionária venha queimar sobre a nossa vida. Bendito seja o nome daquele que reina e que vive para todo o sempre, a saber, Jesus Cristo. Então já está aí, meu irmão, minha irmã, o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, casa, família e ministério do tópico 2, e eu já quero avançar contigo então a conclusão dessa lição. Há um propósito divino quanto à proclamação da mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que se encontram. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Jesus Cristo. E eu concluo a lição de número 13 dizendo que essa jornada, pelo propósito divino de proclamação da mensagem de salvação, tornou-se evidente que não há margens para desvios desse sagrado desígnio que Deus nos chamou para realizarmos. Evangelizar não é uma escolha, meu irmão, mas uma imposição divina, moldada pela obra transformadora do Calvário e pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. A missão de pregar as boas novas do Evangelho a todo pecador e em qualquer lugar transcende a nossa vontade própria, a nossa opção individual, pois é o mais nobre e sublime propósito confiado a mim e a você, confiado à Igreja de Cristo. Então, que o Espírito Santo possa acalentar a nossa alma e a gente venha abraçar a obra missionária, porque a missão da igreja é fazer missões. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. E missões se fazem pelo menos de 3 maneiras: com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Que a gente possa ser um contribuinte, um intercessor, e se Deus nos chamou, que a gente possa ir e fazer missões. Está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para o teu ministério. Agora sim, meu irmão, minha irmã, se o que eu ministrei aqui abençoou a tua vida, a tua casa, a tua família, se eu trouxe aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, se o que eu falei e ministrei foi bênção para você, então me ajude. E como é que você me ajuda? Você me ajuda se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube, deixando um like abaixo dessa videoaula e, se possível, envie essa videoaula para um amigo, no grupo da família, para que todos tenham acesso a essa mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho. O meu muito obrigado mais uma vez pela tua atenção. O desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.